Olá, sejam novamente muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai sanar uma dúvida, né, acerca de uma curiosidade que muitas pessoas têm. Eu particularmente sempre tive também e ainda tenho um pouquinho dessa dificuldade, desse problema, com relação a essa situação, de fazer essa distinção, de distinguir esses tipos, né, muito semelhantes dessa fruta que é muito comum, né, aqui na nossa região, e resolvi fazer esse vídeo que vai ajudar na identificação dessa situação que traz bastante problema, né, na hora de você comprar ou até mesmo consumir essa fruta. Então a gente vai trazer essa curiosidade, espero que vocês gostem, que isso ajude vocês também a fazer essa distinção. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, né? E se você gostou desse assunto, já deixa um curtir aí, que isso ajuda bastante. E vamos então juntos descobrir quais são essas principais diferenças nesse vídeo de hoje. Vamos lá! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Nós tivemos agora, no dia 8 de junho, né, foi comemorado o dia do citricultor, que é a pessoa que trabalha com a produção, né, e o cultivo dessas frutas. O assunto, então, ele vai ser baseado na principal diferença e a confusão que a gente faz com as tangerinas e as tradicionais bergamotas, que são as mais comuns. E, obviamente, claro, as poncãs, que são bem vendidas também no mercado. Muita gente acha que elas são iguais, né, e que seria a mesma fruta. E, na verdade, não é. Existem algumas diferenças, embora sejam frutas de texturas parecidas, de aroma parecido, de odor parecido, elas são classificadas diferentemente e a gente vai ver um pouquinho de quais são essas principais diferenças na hora de você fazer essa seleção e ver o que você vai levar para casa. Eu confesso para vocês que depois que eu me informei disso, eu já encontrei elas com os títulos errados, inclusive no mercado, e depende muito também da região, né? Essa classificação ela pode ter alguma diferenciação, até porque existe uma infinidade de outros nomes, além dessas três situações principais que a gente vai apresentar no vídeo. Então as tangerinas, elas pertencem a um grande grupo, né, chamado citros, onde estão as laranjas, os limões, as limas, né, que são frutas com um sabor cítrico mais intenso. E ela é dividida, então, em alguns grupos, né, que são os três grupos principais delas. Ali a gente vai encontrar, então, as satsumas, que são da cultivar Okitsu. Aí nós temos as comuns, da cultivar Pokan, e as bergamotas, né, da cultivar Kai. Então a pergunta que geralmente as pessoas fazem é a principal diferença entre a bergamota e a tangerina. Então a gente pode dizer assim que toda bergamota é uma tangerina, mas nem toda tangerina seria uma bergamota. A diferença principal, então, entre elas, ela vai ficar entre o sabor, a época da colheita e também a quantidade de sementes que elas possuem. Vamos pegar o primeiro grupo, então, as satsumas, né? As satsumas, elas raramente têm sementes, né? Ou poucas sementes você vai encontrar, às vezes em alguns gomos da fruta, mas não em todas. Essa é uma característica bem típica delas. E a colheita dela, ela se encontra geralmente entre março e junho. Às vezes com um estendimento, né? Para mais ou para menos. As do grupo que a gente chama de comuns, né? Aqui a gente vai ressaltar a Poncã, que é a mais conhecida delas. É muito fácil essa identificação também, porque elas são relativamente grandes, né? Muito maiores do que as outras. Facilmente você consegue descascá-las, até porque na hora que você descasca, você vai ver que a fruta ela é muito menor, né? do que a aparência dela externa com casca. E a colheita dela seria entre maio e julho, é um pouquinho mais extenso, né? Do que as satsumas, né? E possuem, né, sementes também, mas não é uma quantidade muito grande, não. E aí vem também as bergamotas. As bergamotas elas são menores, né, comparada às outras duas, né, as satsumas e as comuns. Você vai encontrar as bergamotas que são bem pequenas, né, também nessa faixa a partir do momento que acaba o verão, né, que começa a dar aquela esfriadinha nas regiões mais frias, que é onde acontece o cultivo dessas frutas. Ali então a gente vai encontrar essas bergamotas e a casca dela é muito semelhante com a satsuma, né? A casca ela é bem grudada na fruta, então quando você descasca ela não diminui muito o tamanho como acontece com a Pokan. E
Só que a casca da bergamota, daquelas menorzinhas, também chamada de vergamota, e alguns outros nomes que a gente logo mais vai apresentar para vocês, ela possui uma quantidade muito grande de glândulas, né, oleosas na casca, que quando você descasca ela, aquele cheiro fica, né, na sua roupa, fica na sua mão, muito maior do que nessas outras duas que a gente tem aqui. Outra característica bem comum delas vai ser a quantidade de sementes. Embora elas são bem menores, né, são relativamente pequenas, a quantidade de semente é muito grande, né, por gomo da fruta. Cada parte dela, então, você vai encontrar uma quantidade muito maior de sementes do que nas outras duas. É um tipo de frutas, então, que são originárias da Ásia, mas no Brasil ela é muito cultivada, principalmente nas regiões mais frias, né, por exemplo, no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aí entra a questão também do regionalismo, certo? Seria os nomes, né, que cada lugar dá específico. Isso acontece com várias outras coisas, não só com essas frutas, né, mas com aves, com animais. É muito comum ter aquela terminologia que é utilizada em determinados locais, né, e aí acaba dando essa briga, às vezes, de informação. Por isso que é muito curioso o nome científico, né, acompanhando esse apelido que é dado, porque senão a pessoa acaba, às vezes, não sabendo o que ela está levando, ou que é uma coisa muito diferente do que ela conhece, e na hora que ela vai experimentar, ela vai ver que é a mesma coisa, só que ela conhece com outro nome. Então a gente tem essa designação aí do campo semântico, né, mais especificamente falando, seria a língua e o uso que entra nessa situação. A gente tem uns nomes bem curiosos, né, entre eles mexerica, laranja mimosa, mandarina, fuxiqueira, poncã, nós temos também manjerica, laranja cravo, mimosa, bergamota, vergamota, e outros dois bem curiosos, né, que eu não tinha ouvido falar, mas nessa pesquisa que eu fiz aí para fazer essa diferenciação, esse vídeo, eu descobri, ela ainda tem alguns nomes designando ela como feminino e masculino, e mais curioso que são nomes de pessoas mesmo, né? Elas ainda podem ser chamadas de Robson e Clementina. O nome científico, então, delas, que vai ser aquele usado em todo lugar, para não haver essa confusão, vai ser Citrus reticulata. Esse é o nome original dela, né? Aí cada lugar vai ter essa situação desses apelidos. Então vamos aos benefícios, né? Os principais benefícios dessa fruta. No que ela vai ajudar, né? Auxiliar em algumas situações específicas aí, principalmente ligadas à saúde, né? E o consumo delas facilitando algum tipo de situação. Então, principalmente o quê? Elas ajudam então no sistema imune, né? Combatendo, por exemplo, infecções, até pela vitamina C mesmo, gripes, resfriados, enfim. Ela pode ser rica também em vitamina A, C, B1, B2, além de ter, né, como a maioria delas, as fibras, né, potássio também, cálcio, magnésio. E ainda uma curiosidade, né, é que ela tem os famosos folatos, que são muito semelhantes ao ácido fólico mesmo. Então, melhoram a digestão, o trânsito intestinal, sendo assim ótimas para serem consumidas a qualquer horário do dia. É muito comum serem feitos chás, né, relacionados com essas frutas, tanto das folhas quanto da casca. Então vamos lá. Por exemplo, o chá das folhas, né, da tangerina, é muito comum a utilização desse chá como calmante. Já com as cascas da fruta, ela auxilia no processo digestivo, acalma o estômago e também alivia o estresse, né? Aí existem as misturas, né? O pessoal que trabalha com a medicina alternativa costumam dizer que misturando ainda o gengibre e alfazema se torna um poderoso chá contra o resfriado. Então, essas seriam as principais diferenças, né, para acabar de ver a situação. Em resumo, né, bem rapidinho, o tipo da casca, né, nós temos aqui a tangerina e a poncã. Na hora que você pega elas, você vê que a casca da tangerina ela está da satsuma, né, que é a tangerina comum. Quando você pega nela, você sente que a casca está bem próxima da fruta, né, do fruto que está dentro. E a poncã, você sente que a casca está distante, né? Quando você começa a descascar, você vai vendo que ela vai soltando mais facilmente. E a bergamota também, ela vai ser muito parecida com a satsuma, só que, porém, ela vai ser menor. E na hora que você estiver consumindo, vai ter a situação também muito típica da semente, né? As bergamotas pequenininhas, elas são cheias de sementes, né? A satsuma, a tangerina normal ou tradicional, como é colocada às vezes no mercado, você vai ver que ela raramente tem sementes, né, ou pouquíssimas, né, e a poncã também, ela pode ser meio relativa, ela pode ter ou não sementes, mas não tanto quanto as bergamotas. Então a gente vai fazer aqui um exemplo, né, vamos fazer
o descasque aqui da nossa Poncã, que é bem comum, você vai notar que a casca ela solta muito fácil. Ó. Dá até a impressão que os gomos estão soltos dentro da casca, como se a casca fosse uma embalagem, né? Guardando esses gomos, ó, facilmente eles se soltam, assim como a casca também. E a questão da semente, você vai ver que raramente você vai encontrar uma ou outra, né? Então são poucas sementes também. Já no caso das satsumas, né? Que você vai encontrar ela no mercado com o título de tangerina, embora todas são tangerina, né? Você vai encontrar ela com esse título. Você vai ver que a casca é mais fina e praticamente bem coladinha na fruta, né? Ó, o fruto está dentro, bem rente à casca. Ela não é tão difícil de soltar como a laranja, por exemplo. Você consegue descascar ela com a mão, mas você vai ver que é como se o fruto tivesse mais organizadinho, né, dentro da casca comparada à outra. Então você vê que o fruto ele fica montado, a outra quase praticamente se solta, né? Então aqui nós temos a satsuma. E a bergamota, ou qualquer um daquela infinidade de nomes que a gente viu, ela também vai ficar bem parecida com a satsuma, embora ela vai ser de tamanho bem menorzinho e com muitas sementes. E na hora que você descasca, você vê que essas aqui, nenhuma nem outra, solta muito cheiro, né? E a bergamota, quando você descasca, você vai infestar, né, a casa toda com o cheiro. Vai ficar muito nas mãos, fica na roupa, fica no braço. Aonde essa glândula conseguir espirrar, né, aquele cheiro ele fica forte e dificilmente você consegue tirá-lo, né? Fica um bom tempo no ambiente onde ele foi descascado. Então tá aí a principal diferença, né, das duas. Espero que vocês tenham sanado um pouquinho essa dúvida, né? E uma dificuldade simples, né, mas tão comum e acontece bastante no dia a dia, porque eu particularmente também tinha muito essa dúvida. Então esse foi mais um dos nossos vídeos, né? Eu espero realmente que vocês tenham gostado, tenham conseguido a partir de hoje fazer a diferença das frutas, né? As mais comuns delas. E agora eu vou ficar por aqui, porque sou filho de Deus, né? Eu particularmente gosto muito das frutas cítricas. Vou ficar aqui me deliciando com elas. Um grande abraço e até o próximo.